Irmãos e irmãs, no domingo passado, para aqueles que estiveram na missa aqui na capela, o padre José Ricardo rezava com vocês e vocês celebravam, nós celebrávamos na liturgia da igreja a festa do batismo do Senhor. E com a festa do batismo do Senhor, nós encerrávamos o tempo litúrgico do Natal. Desde segunda-feira e agora até o tempo da Quaresma, nós estaremos no tempo comum. E via de regra, nós usaremos a cor litúrgica verde, a não ser quando tem a celebração de algum santo, que se usa a cor branca, de algum santo que seja mártir, que se usa a cor vermelha. Mas agora, desde essa semana, até o início da Quaresma, começaremos a nossa caminhada pelo tempo comum. O tempo comum é um tempo litúrgico na igreja, em que a igreja nos convida a seguirmos os passos de Jesus numa caminhada geográfica e espiritual. Então vocês vão percebendo que a cada domingo do tempo comum que vai passando, nós vamos vendo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, os milagres que ele realizou, os sinais que ele colocou diante do povo. Então é uma caminhada que a igreja nos convida a estarmos com Jesus. E no ano litúrgico C, nós caminharemos pelo Evangelho de São Lucas. Alguém já poderia perguntar, padre, mas se caminharemos pelo Evangelho de São Lucas, por que o trecho do Evangelho de hoje não é tirado de São Lucas e sim de São João? Isso se dá pelo fato de que São João, nós não temos um ano litúrgico específico para São João. Então a liturgia da igreja, em algumas ocasiões, em alguns domingos, vai colocar alguns trechos do Evangelho de São João. E o trecho de hoje, por sinal, é um trecho muito conhecido. É o primeiro sinal que Jesus realiza, segundo o Evangelho de São João, numa festa de casamento em Caná da Galileia. Então o que o Evangelho nos diz em resumo? Que Jesus estava numa festa de casamento em Caná, ele havia sido convidado junto com os seus discípulos. João faz questão de dizer que a mãe de Jesus estava presente e naquela festa a Virgem Maria percebeu que estava faltando vinho, que eles não tinham mais vinho. Maria, mulher atenta, mulher atenciosa para os sinais. E aí ela vai até Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. Jesus, ele não é que ele desrespeita a Nossa Senhora, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, mas o que isso tem a ver comigo e com a senhora? A minha hora ainda não chegou, porque a hora de Cristo, a glorificação de Cristo, a manifestação plena de Cristo como Filho de Deus, se deu na cruz. Tanto que depois o Evangelho de São João vai dizer que um dos soldados diante da cruz disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então a cruz seria a hora da manifestação plena de Jesus. Mas Jesus, com o pedido da sua mãe, com a atenção de sua mãe, ele vai, transforma a água em vinho e devolve a alegria para aquela festa de casamento. Para nós entendermos um pouco o contexto desse evangelho, hoje geralmente quando um casal celebra o casamento, depois geralmente a festa é numa noite ou no máximo uma noite e o dia seguinte. Para a tradição judaica do primeiro século, naquele contexto, o casamento era tão importante, tanto a celebração quanto a festa do casamento, que geralmente uma festa de casamento para os judeus durava uma semana. Então vocês imaginam, para sustentar um povo comendo e bebendo uma semana era difícil. Por isso é compreensível que o vinho estivesse faltando naquela festa de casamento, porque seriam vários dias. E aí é quando vem o pedido e a intervenção da Virgem Maria ao seu filho Jesus. Nesse evangelho nós poderíamos falar de muitas coisas. Poderíamos falar do papel e da intercessão da Virgem Maria, poderíamos falar da obediência, poderíamos falar do vinho como sinal da alegria espiritual, poderíamos falar também do casamento, porque Jesus realiza o sinal dentro de um casamento, mas tem um aspecto que chama atenção nesse evangelho e que está em relação com a primeira leitura. Jesus poderia ter realizado outros sinais. Ele poderia ter feito uma cura, ele poderia ter feito uma libertação, ele poderia ter expulsado um demônio. Por que Jesus, em uma festa de casamento, realiza um sinal transformando a água em vinho? Dentre tantas coisas que Jesus quer nos ensinar com esse evangelho, mas aqui também tem um fato interessante.
Jesus, estando numa festa de casamento, realizando o seu primeiro sinal naquele lugar, o que ele também gostaria de nos mostrar? Que ele é o noivo. Ele é o noivo que espera a sua esposa, que é a igreja. E nós somos membros da igreja. Essa passagem de Caná da Galileia é a concretização de uma profecia que está no Antigo Testamento, no profeta Isaías. Não é a primeira leitura de hoje, mas se vocês pegarem em Isaías, no capítulo 25, o profeta vai dizer que Deus prepara um banquete com iguarias, com vinhos finos, em um monte, e que aquele banquete seria sinal de salvação para o povo. Ora, se Jesus estava num casamento, e se ele realizou esse sinal, ele está cumprindo Isaías 25. Jesus, que é o noivo, chama a sua noiva, que é a esposa, para um banquete, com ricas iguarias, com vinhos finos, e ele, Jesus, é a salvação em pessoa que o Pai nos oferece. Jesus é o sinal, é a plenitude, é a concretização da salvação que Deus oferece à humanidade. Então, no evangelho de hoje, em Caná da Galileia, Cristo é o esposo que aguarda nós que somos membros da sua igreja para entrarmos em comunhão com ele. O que um noivo no casamento faz com a sua noiva? O que um casal no seu dia a dia ele deve fazer? Deve entrar em comunhão, deve expressar o amor um ao outro. Eu sei que na vida de casamento isso é até uma coisa que a gente tem que ter atenção dentro do casamento. Eu sei que com o passar do tempo, o fogo da paixão pode ir esfriando. Eu sei que a relação, diante das dificuldades, pode ir sendo abalada, mas é importante que se mantenha a comunhão entre o casal. É importante que se mantenha o amor entre o casal. E quando Jesus se coloca como noivo e chama a sua igreja, que é a noiva, e nós somos os seus membros, para estar junto com ele, é sinal que ele quer comunhão. É sinal que ele quer que nós o amemos e que ele nos ame também, que nós permitamos que ele nos ame. Por isso que a primeira leitura, que é de Isaías, não é o capítulo 25, mas é o capítulo 62, já estamos no final do livro de Isaías. No capítulo 62, o povo de Israel já estava retornando do exílio da Babilônia. Havia passado a fase mais difícil. O povo havia sido retirado de Jerusalém, e isso é um exílio, é quando alguém é tirado de forma forçada da sua pátria. O povo havia ido para a Babilônia, estava sem chefe, sem profeta, sem o templo, sem o culto. Foi um tempo de provação para o povo de Israel. E Jerusalém ficou nas mãos dos babilônios. Quando veio a libertação do exílio da Babilônia, o povo de Israel ficou feliz, porque aquele tempo de provação, aquele tempo de sofrimento, havia chegado ao fim. Só que quando o povo de Israel voltou para a Babilônia, o que eles viram? A cidade destruída. O templo estava destruído, a cidade estava arrasada. Então isso gerou em muitos do povo de Israel uma tristeza. Seria um novo recomeço. Por isso que o profeta Isaías está dizendo, Deus está dizendo pela boca de Isaías: não mais te chamarão desamparada, não mais te chamarão abandonada, a tua terra não será mais deserta, porque o próprio Deus seria o esposo, seria o noivo que restauraria a cidade de Jerusalém. Então aquela cidade que estava destruída, que estava arrasada, teria um novo tempo, e Deus seria o próprio esposo, Deus seria o próprio noivo. Tanto que a linguagem da primeira leitura é uma linguagem de um casamento. O diadema, as vestes, a cidade de Jerusalém sendo chamada de desposada, de bem casada, Deus entrando em comunhão com o povo de Israel, daria um tempo novo para aquele povo. Eu gostaria também de chamar a atenção para a segunda leitura de hoje. A segunda leitura de hoje é uma catequese para nós cristãos, para nós que estamos na igreja. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Só para vocês entenderem o contexto, a comunidade de Corinto foi uma comunidade fundada por São Paulo, à medida que ele ia pregando o evangelho, ele ia fundando as comunidades cristãs, e na cidade de Corinto, ele fundou uma comunidade cristã. Mas a comunidade de Corinto, ela foi muito exigente para São Paulo. São Paulo ficou 18 meses na cidade de Corinto evangelizando, ou seja, 1 ano e meio.
é um tempo considerável. E mesmo depois que São Paulo saiu de Corinto, ele escreveu 4 cartas aos coríntios, os autores dizem. 2 entraram na Sagrada Escritura. E quais eram as dificuldades da comunidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade muito desenvolvida economicamente na época. Então isso já gerava um problema com dinheiro. A cidade de Corinto era uma cidade que moralmente estava corrompida. A prostituição era comum na cidade de Corinto. Em Corinto, antes da pregação do Evangelho, havia chegado a filosofia grega. A filosofia grega era boa, tinha muitos aspectos bons. Mas a filosofia grega pregava a sabedoria, a busca pela sabedoria, e uma sabedoria humana. Então, dentro da comunidade de Corinto, por mais que eles tivessem ouvido o Evangelho, havia reflexos desses problemas. Então, o problema da corrupção moral, a questão do dinheiro. E na segunda leitura de hoje, no capítulo 12 de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta, qual que era o problema que Paulo estava tratando? Como em Corinto a filosofia grega havia chegado e se falava da vaidade humana, se falava da busca de sabedoria, o que começou a acontecer na comunidade? Começou a haver disputa. Quem tinha o melhor dom e quem era a pessoa mais importante. Infelizmente, não parece muito diferente das nossas comunidades hoje. E aí começou a haver uma disputa, uma rivalidade dentro da comunidade. E São Paulo está dizendo, olha, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Um tem um dom da profecia, o outro tem o dom da ciência, o outro tem o dom da sabedoria, o outro tem o dom de línguas estranhas, outro tem o dom de interpretação de línguas, mas o mesmo é o Espírito. Tanto que São Paulo vai terminar o capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios dizendo, olha, eu vou mostrar um caminho superior, que é o dom da caridade. Nas nossas comunidades cristãs, na igreja hoje, por que eu disse que não é muito diferente? Porque, infelizmente, parece que nós estamos vivendo um campo de batalha. Parece que nós estamos vivendo uma guerra civil. Por isso que eu falo que acho que nem no inferno tem isso. Então é um querendo passar por cima do outro, ciúme, rivalidade, fofoca, disputa, quem é o melhor, quem tem mais dons, quem está acima, quem está abaixo, eu não dou espaço para o outro. Isso não é cristão, gente. Isso é humano e isso é demoníaco, isso não é cristão. E por isso que nós precisamos, e São Paulo está nos ensinando hoje, é preciso que o Espírito Santo haja no meu coração, haja no seu coração, no nosso coração, para nos transformar. Se eu tenho um dom, bendito seja Deus, por mais simples que seja. Se o outro tem um dom que eu não tenho, bendito seja Deus, que seja colocado a serviço de Deus e para a edificação da igreja. Não precisa existir rivalidade, não precisa existir disputa. Gente, na igreja tem lugar para todo mundo. Mesmo aqui na Assembleia Litúrgica a gente vê isso. Um tem o dom de cantar, o outro tem o dom, de presidir a Eucaristia, outro tem o dom de proclamar a palavra, outro tem o dom de servir o altar, outro tem o dom de estar na Assembleia também participando da celebração, e está tudo certo. Eu já falei algumas vezes aqui na São Pedro, eu não tenho o dom de cantar. E sabe o que vai acontecer se eu começar a cantar aqui? Vocês vão sair correndo aqui pela capela. É uma pena que o lado de cá a janela está muito em cima, vocês vão quebrar até as janelas. Não é meu dom. Tem gente que tem o dom, bendito seja Deus. Deus concedeu o dom, estão colocando a serviço. Não é o meu dom. E aquele que tem o dom, bendito seja Deus, que use para a edificação da igreja. Então nós precisamos que o Espírito Santo haja no nosso coração, haja na nossa vida e nos faça entender que todos nós somos membros da igreja, estamos na mesma comunhão do Espírito Santo, devemos estar na mesma comunhão do Espírito para o serviço de Deus e a edificação da igreja. E mesmo aqueles que servem a Deus e servem a igreja na discrição, estão participando da missão da igreja. Às vezes tem pessoa que na prática serviu muito a igreja. Chegou um tempo
que pela debilidade física ou pela debilidade, né, da idade, precisa se recolher um pouco mais. Mas se essa pessoa reza pela igreja, reza pelo clero, se ela reza pela paróquia, ela já está participando da missão da igreja. Tem pessoas também que ainda não estão com um serviço prático na igreja, vamos dizer assim. Mas se ela reza pela igreja, se ela reza pelo clero, se ela reza pela paróquia, se ela reza pela humanidade, ela já está participando da missão da igreja. Hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, até nós, padres, nós somos muito levados a acreditar que para servir a igreja, nós precisamos de algo visível. E precisamos expor tudo. Mostrar tudo da nossa vida, mostrar tudo do que nós fazemos na igreja. Não é bem assim, não. Pode ser um testemunho também. Mas não é só aquilo que é visível que nos faz participar da missão da igreja. Tudo começa na oração dentro da igreja. A nossa missão começa na oração. Mesmo que eu tenha um serviço prático, mesmo que eu tenha uma atividade prática, tudo começa na oração. O Papa Emérito Bento XVI, ele escreveu uma vez para os padres, e ele dizia: o primeiro serviço que um padre presta na sua paróquia é rezar pelo seu povo. Depois a parte prática, as celebrações, os sacramentos, a confissão, tudo isso é importante. Mas o primeiro ponto da missão de um padre diante do seu povo é rezar por aquele povo. Então não nos esqueçamos, na igreja tem espaço para todo mundo. Há diversidade de dons, de carismas, de graças, mas um mesmo é o Espírito. E nós precisamos deixar que esse Espírito haja em nós para vivermos na comunhão do Espírito dentro da igreja. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus por essa liturgia de hoje, por essa palavra que Deus nos concede, pelo corpo e o sangue de Cristo que estarão sobre o nosso altar. São Cirilo de Jerusalém, olhando para essa passagem das bodas de Caná, ele faz uma relação com a Eucaristia. Ele fala assim: se Cristo em Caná transformou a água em vinho, na Eucaristia ele pode transformar o vinho no seu próprio sangue, pela ação do Espírito Santo. Por isso que na consagração, o padre que preside, ele invoca o Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, e pela ação do Espírito Santo, o pão e o vinho são santificados, são consagrados para se tornarem o corpo e o sangue de Cristo, que são alimento e que são remédio para a nossa alma.